a Iniciativa Liberal propõe-nos falarmos de respeito ao país, respeito aos contribuintes e, portanto, é uma boa oportunidade de falarmos das histórias de desrespeito aos contribuintes, de desrespeito ao país e de como muitas situações lesaram o país. Ontem conseguimos focar na questão do CTT, um dos melhores exemplos do pior que se pode fazer a um serviço público, dava lucro para o Estado, em nome de negócios com bancos, com grupos económicos que apenas querem destruir empresas, perder o país, perdem as populações, perdem os trabalhadores dessas empresas e não é o único caso onde se desrespeitou desta forma o país. Se nós formos falar de setores estratégicos, também aqui temos uma política que foi perseguida pela direita de privatização, mas também em que o Partido Socialista teve aqui, foi cúmplice de muitas destas privatizações, até porque não recuou nem reverteu nenhuma delas. E falemos da ANA, porque aqui também, à semelhança do debate de ontem, temos mais uma história de como lesar o interesse público, de como desrespeitar os contribuintes, desrespeitar o país e de portas giratórias que a direita não gosta de falar. Sendo a entidade responsável pelas infraestruturas aeroportuárias nacionais, é óbvio que a ANA representa um dos ativos estratégicos mais valiosos do nosso país. Até 2012, exatamente por isso, foi uma empresa pública lucrativa, constituindo um monopólio natural. Até aqui está tudo certo, parece fazer sentido que este setor tão determinante para a economia do país tivesse uma gestão pública, aliás, como a grande maioria dos aeroportos de toda a União Europeia. Mas eis que chega novamente PSD-CDS, onde estavam na altura muitos dos que agora estão no Chega e na Iniciativa Liberal, e privatizaram a ANA. E eu não os vejo, de facto, a queixarem-se dos prejuízos que causaram ao país e do desrespeito absoluto que foi esta privatização aos contribuintes e ao país. Porque esses prejuízos existiram, senhoras e senhores deputados, e se nós virmos o relatório do Tribunal de Contas sobre o processo de privatização desta empresa, percebemos quais é que foram. Porque este relatório é arrasador e lapidar sobre o processo. Não salvaguardou o interesse público, foi assente em várias irregularidades e deficiências graves. Continha graves desconformidades e inconsistências detectadas no caderno de encargos, desequilíbrio de contratos a favor do comprador, não foi minimizada a exposição do Estado aos riscos de venda. São apenas algumas das considerações tecidas pelos juízes do Tribunal Constitucional. E eu pergunto, onde é que está a indignação pelo desrespeito absoluto pelo país que foi esta privatização? A direita, de facto, não quer saber. Até porque, no caso da Vinci, o plano que ela apresentou dizia que iria aumentar o número de trabalhadores e diminuiu o número de trabalhadores e, portanto, também aqui trouxe prejuízo e desrespeitou o país. O Bloco de Esquerda, na altura, avisou para este erro, fomos alertando ao longo dos últimos anos para a gestão privada da ANA do seu erro e das suas consequências. Mas já sabemos o que acontece sempre, a direita tem a febre privatizadora, o Partido Socialista mantém tudo na mesma e o seu deputado Ivan Gonçalves disse que era chocante o que se fez no CTT, chocante o que se fez na ANA. Então o que é que o Partido Socialista fez relativamente a isto? Teve várias oportunidades, no caso do CTT, de reverter a privatização e renacionalizar a empresa. Não fez nada. E, portanto, nós chegamos a este ponto e percebemos também o embaraço da direita sobre este exemplo da ANA em particular, sobre a falta de posição, por exemplo, do novo aeroporto. Porque, de facto, foi a direita que deu de mão beijada à Vinci um poder brutal sobre uma decisão que só deveria caber ao Estado, só deveria caber ao país e não a qualquer interesse privado. O problema é que o porta-voz desse privado é hoje José Luís Arnaud, várias vezes ministro do PSD, que esteve também já agora envolvido na privatização da Renault do CTT quando era dirigente do PSD. E, portanto, são as tais portas giratórias de que os senhores deputados, que a direita não quer que se fale porque estão embrenhados nelas. E, portanto, temos mais uma privatização feita sem considerar o interesse do país, desrespeitando o país, desrespeitando os contribuintes. E, portanto, isto não é economia, senhores e senhoras deputadas, isto é privataria completa, em que os senhores pegam nas empresas que são de todos e de todas, que são do país, que até dão lucro ao Estado, que representam setores estratégicos para a economia, entregam-nas aos privados para as desfazerem ou apenas encherem os bolsos com o que deveria ser de todos e já está.
tivemos o péssimo exemplo do CTT, a ANA comprovadamente foi também um desses péssimos exemplos, mas podemos olhar para a PT, uma história de terror para o nosso país e para os contribuintes e de desrespeito para com o país. Empregava milhares de pessoas, uma empresa que tinha tecnologia de ponta, desenvolveu serviços inovadores durante décadas. A partir do momento em que ela foi privatizada, tornou-se um joguete absoluto nas mãos dos poderosos, sejam eles Ricardo Salgado ou depois os donos internacionais como a Altice, e as buscas e os processos daí decorrentes que hoje conhecemos foram o último episódio que utilizou imóveis da própria PT para negócios imobiliários de enriquecimento pessoal. E no meio disto, senhoras e senhores deputados, perde o país, é desrespeitado o país, são desrespeitados os contribuintes. Mas é desse desrespeito que a direita, a Iniciativa Liberal, que marcou este debate, não quer falar porque não quer saber deste desrespeito. Nós já percebemos que as histórias são todas muito semelhantes. ANA, PT, CTT, Galp, REN, muitos outros setores estratégicos davam lucro, foram privatizados com prejuízo para todo o país. E da IEL nós esperávamos ouvir coisas diferentes, porque não querem saber do país, não querem saber da economia, querem saber desta retórica da liberdade de mercado que apenas engana o país num projeto que nos vai tornando mais pobres, e o Bloco de Esquerda de certeza não está desse lado da visão. Nós combatemos esta mesma visão porque ela desrespeita os contribuintes e o país.